Quero convidar você a abrir a tua Bíblia no livro de Lucas e nós vamos refletir, já eu te passo o texto, e nós vamos refletir neste texto do livro de Lucas de um grande feito que o Senhor faz. Durante todo esse mês de maio nós estamos orando e estudando sobre família, porque mês de maio é um mês que nós trabalhamos sobre família, mas não é só no mês de maio, né? Mês de maio a gente dá foco. No primeiro mês que eu estava aqui na Igreja Batista do Jardim Primeiros, primeiro mês de maio, a Isabela Yara, que agora está em casa se recuperando, inclusive do Covid, a Isa me chamou e disse assim: pastor, vamos gravar sobre família, fazer um vídeo por dia. Eu disse: não, Isa, eu não vou conseguir. E ela insistiu, e eu me lembro que os primeiros vídeos que nós gravamos, judiação dela, eu gastava até 3 horas para gravar um vídeo. Aí depois veio o Cristiano na história e a gente continuou. E esse ano de novo, eu creio que enquanto Deus assim permitir e direcionar, nós separaremos o mês de maio para poder orar por família, fazer esses vídeos diários que trazem uma palavra de ânimo, de estímulo, de oração, e que você pode compartilhar com quem você quiser. Nós dividimos as pregações neste mês e vários já estiveram aqui pregando, como a Simone hoje de manhã. O Samuel chegou aqui no templo agora há pouco, ele estava com o pai dele. E eu ali no canto preparando, o Samuel falou assim: pastor, você tem que pôr a Simone para pregar mais, tá? Eu falei: tá bom, Samuel, pode deixar que a gente vai pôr a Simone para pregar mais. Falou. Então a Simone vai escutar lá, ela está lá no berçário com a Melissa, vai se achar. Mas que bom que nós podemos, todos nós, parar para falar de Deus, trazer Deus para dentro da nossa casa, orar pela nossa casa. E nessa noite, nessa história dessa família que nós vamos olhar e refletir, a gente vai enxergar que essa família vivia uma família diferente, uma família que nós diríamos minguada. Essa família, no ápice da sua dor, tem um encontro com Jesus, e Jesus transforma a história. É muito bom quando nós transformamos o nosso lamento em clamor. É muito bom quando nós transformamos a nossa angústia em oração. É muito bom quando nós derramamos as nossas lágrimas, mas com o joelho no chão. Eu sei que às vezes eu acabo sendo redundante, falando mais vezes, mas é muito triste quando eu tenho um problema e eu vou lá e conto para um, conto para outro, mas eu não conto para Deus, eu não transformo isso como um grande momento de oração, um grande momento de clamor, porque Deus é o único de fato que pode fazer alguma coisa. É normal e é legal que você procure um pastor, um conselheiro, um amigo, para trazer a tua luta e a tua dificuldade, mas inclusive antes de trazer para mim como pastor, ou de levar para alguém, nós precisamos levar a Ele, porque quem pode fazer é Ele. Eu e você somos limitados. O que nós fazemos é escutamos, porque quando nós escutamos ajuda um pouco o outro até a se ouvir, mas quem precisa de fato ouvir e diante de quem nós vamos levar é dele. Quando você for buscar aconselhamento com alguém, se esse alguém não orar com você no final, desconfia, porque tem alguma coisa errada. Quando te disserem um monte de palavras, mas não disser para você assim: vamos colocar isso diante de Deus, porque o outro não tem poder. É diferente você fazer uma terapia, ir num psicólogo, é uma outra situação. Neste caso, que nós estamos olhando aqui, família, o primeiro e o maior, a quem nós devemos levar é diante do Senhor. Nós conhecemos famílias, não só neste tempo de pandemia, mas em outros momentos. Famílias desestruturadas, famílias que nós chamamos de disfuncionais, famílias que as coisas não acontecem dentro de uma normalidade. E talvez, em algum momento, até dentro da nossa casa, olhamos momentos, situações que nos fazem entrar em desespero, em pânico. A gente perde, inclusive, a esperança daquilo que o Senhor pode fazer. E quando o desespero toma conta, a gente perde o norte. Quando o desespero toma conta, a gente perde a noção do que está acontecendo e muitas vezes a gente nem consegue vir a Ele, porque a nossa falta de esperança é tanta, ou seja, o nosso desespero é tanto. Desespero é quando você tira a esperança da história, que nós não conseguimos olhar. E é assim que essa mulher vivia neste momento. Nós vimos uma mãe que não foi procurar Jesus. Uma mãe que na sua dor caminhava no enterro do seu filho e na entrada ou saída de uma cidade, como você queira, essa mulher tem um encontro com Jesus. Um encontro que alguns poderiam dizer assim: foi o acaso. Mas para Deus não existe acaso. Para Deus existe propósito. Tem um momento na tua história
em que a situação está tão crítica e que de repente você começa a buscar no Senhor e você começa a ver ações e aí você começa a perceber, opa, tem algo diferente acontecendo. E aí muitos de nós, mesmo tendo clamado, temos orado a Ele, mas neste momento a gente começa a relativizar a fé e achar que é assim, vamos lá, você está orando por alguém está numa situação muito difícil, né? Algum filho envolvido com drogas, e não importa qual situação, e de repente você começa a ver respostas positivas da tua oração, e você não consegue dar crédito a Deus como resposta da oração, e você começa a pensar assim, não, deve ser porque ele ouviu alguma coisa, deve ser porque aconteceu, e aí, sabe, nossa, eu até acho não foi. Deus tem propósito e quando nós colocamos diante dele, ele vai olhar. E se o outro der a oportunidade de nós continuarmos orando, Deus vai operar milagres. Essa viúva aqui, que nós vamos olhar o texto dela daqui a pouco, que fala, né, deste tema da alegria que volta, a possibilidade da alegria. Essa viúva que saía para enterrar o seu filho, neste momento de desespero total, quando ela tem esse encontro com Jesus, ela consegue tocar, então, o coração dele. Ela teve um encontro com Jesus no meio da multidão. E aí a gente consegue ver que a multidão não podia fazer nada, mas Jesus pôde fazer exatamente aquilo que ela precisava. O nome dela não é citado na Bíblia, nós não conhecemos, mas ela não tinha mais esperança. É isso que o texto vai nos trazer. E eu pergunto para você, no início dessa reflexão da palavra, como está a tua esperança diante dos obstáculos, das tragédias, diante daquilo que você tem olhado dentro da tua casa? Mesmo quando você olha como essa mulher e você enxerga algo já como um carimbo, um ponto final, o fim da história, ainda assim, como está a tua esperança? O encontro dela foi um encontro, como a gente viu, de duas multidões. Essa multidão que vinha atrás de Jesus e a multidão com ela que ia levando o filho dela que estava morto. A primeira multidão que vinha com Jesus, que estava entrando na cidade, eles estavam eufóricos. Porque por onde Jesus passava, ele fazia milagres. E eles estavam comentando daquilo que eles viam Jesus fazer. E esse povo caminhava atrás de Jesus extremamente empolgados, olhando, aprendendo com Jesus. Já a outra multidão que vinha com essa mulher, eles vinham no lamento. Eles vinham na dor. Provavelmente, se estavam com ela, eles tinham empatia pela dor que essa mulher tinha no seu coração, porque eles acompanhavam, então, um cortejo fúnebre. Eu imagino que essa mulher, talvez, essa mulher aqui que era viúva, tivesse sonhado com uma família grande. Você sonhou com uma família grande? Não sei o que é grande hoje, né? Proporcional. Para alguns grande é 3, para outros são 10, para outros grande é 1. O filho é o desafio, que 1 é o suficiente. Mas talvez essa mulher tivesse sonhado para este período em ter uma família grande. Mas o seu marido tinha morrido, ela era viúva. Então o que restou para ela era apenas um filho. A vida de uma viúva neste período não era nada fácil, né? Era um momento bem crítico e a gente consegue, quando olha lá no Velho Testamento, a história de Ruth com Noemi, falando sobre a luta da mulher que era viúva, como era difícil para elas, e para essa mulher aqui também não era algo muito adequado, não era algo muito favorável para a mulher. Ela talvez tinha criado esse filho, criava ele com o maior zelo, a maior dedicação, porque é o que tinha, vamos dizer assim, sobrado para ela, e ela talvez investia na vida desse filho para ele ser um grande homem naquele período, para ser um homem que marcasse a história, que pudesse ter títulos, mas esse homem morreu. Para essa mulher, quando vem a falta do seu filho, provavelmente a sua existência, o motivo da sua existência deixou também de existir. Algumas pessoas, quando perdem os seus, ele perde também a motivação de vida. Alguns deixam de desejar a vida quando perdem um dos seus. E talvez para essa mulher, aqui nós estamos viajando com o pensamento, porque a palavra não fala, mas talvez para ela não tenha sido diferente. Sabe que quando a gente faz estudos, estatísticas em psicologia sobre famílias, um dos grandes índices de divórcio é quando um casal perde um filho? Sabia que isso chega a ser quase maior do que a crise financeira? Porque existe um repasse de culpa, existe uma dor, existe um olhar atravessado por não ser tratado, e uma grande maioria, uma grande quantidade de casais, eu não estou dizendo que é todos, mas uma grande quantidade de casais
passam por luta quando perdem um filho e eles acabam depois se separando. Essa mulher não tinha nem um companheiro para dividir a dor. Era ela e a dor que ela carregava no peito. Aquele seria, sem dúvida, o dia mais triste da sua vida. Quando ela enterra o seu marido, a dor era grande, mas ela tinha um filho para dividir. E agora, com quem essa mulher dividiria a sua dor? E é interessante porque quando a gente vem aqui para a Bíblia e começa a olhar esses textos e analisar eles mais profundamente, nós olhamos para a nossa casa, para a nossa dor, e nós começamos a enxergar que a nossa dor, graças a Deus, não chega neste patamar. Não é isso? E a gente começa então a olhar para nós e olhar para Deus e até nos arrependermos, às vezes pela nossa atitude, e não que a gente não possa chorar a nossa dor diante de Deus. Eu não estou relativizando a sua dor, mas às vezes a gente precisa olhar um pouco para o outro antes de reclamar daquilo que incomoda o nosso coração. Apesar da disposição espiritual daqueles que alegremente seguiam Jesus, né? E também da solidariedade daqueles que vinham com essa mulher, ninguém conseguia compreender a dor dela. Ninguém que olhasse para essa mulher perceberia de fato a dor dela. Ninguém conseguiria tocar o coração dessa mulher. Mas Jesus conseguiu. Jesus olha para o seu coração. Jesus olha para o meu coração. Jesus consegue enxergar a dor que existe nele. Quando Jesus olha essa mulher no meio da multidão, isso me emociona porque isso traz a pessoalidade de Jesus para mim e para você. Esse amor que às vezes a gente não consegue entender, mas quando você olha esse texto, essa mulher andando com um cortejo, carregando um caixão, do outro lado vinha uma outra multidão que seguia Jesus, e essa mulher passaria batido e as pessoas talvez olhariam para ela e diriam assim, coitada. Mas Jesus para e ele olha para essa mulher. E ele vê não só as lágrimas que saem dos seus olhos, mas ele consegue olhar dentro do coração dela. Quando nesses dias nós temos sido provocados, incentivados a trazer verdadeiramente ao Senhor, como foram nas outras ministrações, e eu disse e continuo dizendo para você, que Deus olha o fundo da tua alma neste momento, e aquilo que você traz verdadeiramente a Ele, entrega a Ele e sai de cena para não atrapalhar. Porque muitas vezes nós entregamos e depois ficamos tentando ainda fazer cerco, e nós atrapalhamos o mover de Deus. Mas quando nós colocamos o nosso coração rasgado, de uma forma autêntica diante do Senhor, Ele vai olhar além de mim, além de você. Ele vai olhar a disposição da entrega que nós estamos fazendo, e eu creio neste Deus que entra com provisão, como Ele fez aqui através dessa mulher. Às vezes, irmãos, nós começamos a olhar, quando nós olhamos neste contexto de família, oramos por pais, por mães, oramos por filhos, oramos por irmãos, e nós começamos a orar, clamar, Senhor, faz um milagre, Senhor, entra com provisão, Senhor, transforma. Mas quando nós começamos a clamar, que às vezes Deus começa a apertar o acocho, Deus começa a estreitar o caminho para ter uma transformação, a gente começa a querer colocar panos quentes, a gente começa a querer tirar a mão de Deus, a gente começa a querer dar o nosso jeitinho. Mas se nós entregamos, que doa, mas que tenha um encontro com Jesus. Nós precisamos entender e crer que ainda que fosse para mim e para você ter um encontro com Jesus, pelo momento da dor, no momento da dor, na hora da morte, ainda assim valeria a pena. Sabe o que muda a perspectiva? É que o tempo aqui nessa vida é muito curto, e às vezes nós nos apegamos das coisas aqui, e aí a gente não quer que tenha dor aqui, mas às vezes o sujeito, assim como foi comigo, assim como talvez foi com você, vai ter que viver o estreito para entender quem Jesus é, para entender quem Ele é e para entregar a vida para Jesus. E aí a gente precisa lavar a nossa alma na presença dEle e dizer, Senhor, eu não entendo, mas eu coloquei nas Tuas mãos e eu confio no Senhor. A didática soberana é sua, o jeito legal de fazer é o seu, eu não quero, Senhor, atrapalhar. Assim como tem sido na nossa caminhada aqui na Igreja Batista do Jardim Pinheiros, é o meu discurso, se nós não atrapalharmos, e a gente está vendo isso neste momento, se nós não atrapalharmos, grandes coisas o Senhor fará. Nós precisamos sair de cena, porque nós, na maioria das vezes, impedimos, ou tentamos impedir o agir de Deus. Mas vamos lá para o texto, Lucas capítulo 7, verso de 11 a 15, abre lá comigo a tua Bíblia, e nós vamos refletir rapidamente neste texto.
Lucas capítulo 7, verso de 11 até o verso 15. Nós vamos ler até o verso 17. A palavra do Senhor diz assim: pouco tempo depois, Jesus foi para uma cidade chamada Naim. Os seus discípulos e uma grande multidão foram com ele. Quando ele estava chegando perto do portão da cidade, ia saindo o enterro. O defunto era o filho único de uma viúva, e muita gente da cidade ia com ela. Quando o Senhor a viu, ficou com muita pena dela e disse: não chore. Então ele chegou mais perto e tocou no caixão, e os que estavam carregando pararam. Então Jesus disse: moço, eu ordeno a você, levante-se. O moço sentou-se no caixão e começou a falar, e Jesus o entregou à mãe. Todos ficaram com muito medo e louvaram a Deus, dizendo: que grande profeta apareceu entre nós. Deus veio salvar o seu povo. Essa notícia a respeito de Jesus se espalharam por todo o país e pelas regiões vizinhas. Vamos trabalhar 3 pontos no texto dessa noite. Primeiro deles, no verso 13, no capítulo 7, no verso 13. Quando o Senhor a viu, ficou com muita pena dela e disse: não chore. Essa mulher clamava aqui, provavelmente através das suas lágrimas, talvez não em palavras, mas através da lágrima, a dor que saía do profundo da sua alma foi o suficiente para tocar o coração do Senhor. A dor do coração daquela mãe que tinha perdido o filho se expressava através das lágrimas. Muitas vezes nós não conseguimos dizer, nem para Deus. Muitas vezes nós chegamos diante de alguém que está sentindo uma dor profunda e a gente fica tentando achar palavras para dizer alguma coisa e a gente não tem muito o que dizer. Senão, hoje não podemos abraçar, mas expressar o abraço que gostaríamos de dar, porque muitas vezes a pessoa também não quer ouvir como não quer falar. Ela quer simplesmente expressar a dor que ela sente. Essa mãe aqui clamava em pranto, de uma forma tão sincera, que ela toca o coração de Jesus e encheu o coração de Jesus de compaixão logo que ele a viu. Ele se encheu de compaixão e então o milagre veio. Se aquela mãe estivesse indiferente, talvez inconformada, ou com uma dor, talvez por um sentimento diferente, mas aqui o que nos deixa claro é que ele olhou no coração dela e ele viu uma dor que era autêntica. E então, talvez não uma dor da possessividade, não uma dor do é meu, não pode tomar, mas ele viu algo diferente no coração dessa mãe e ele então opera um milagre sobre a vida daquele filho. As lágrimas de um pai e de uma mãe, eu não tenho dúvida, tocarão o coração do Senhor sempre. As lágrimas de um pai e de uma mãe, quando estão dobrados diante do Senhor, clamando verdadeiramente, entregando verdadeiramente, eu não tenho dúvida que toca o coração de Deus. Se você enfrenta a luta aí com os teus filhos, se você enfrenta a batalha aí na tua casa, não desista de dobrar o teu joelho. Dobre o teu joelho, entregue nas mãos do Senhor, saia de cena e deixa Deus trabalhar para operar o milagre. De novo, pare de ajeitar as coisas, entregue, deixa que o Senhor faça. Para que você não atrapalhe o agir de Deus, mas a tua maior ação. E às vezes a gente escuta as pessoas dizer assim: o que me resta é orar. Não, não é o que resta. É a melhor opção. O resto que a gente faz não dá muito certo. O resto que a gente faz é bênção aqui, mas Deus tem bênção para aqui e para depois, que são as bênçãos maiores. Você consegue entender isso? Você consegue olhar para dentro da tua casa e olhar aquilo que pode ser de dor que você traz hoje e entender que o joelho dobrado é a primeira atitude que eu e você precisamos ter quando vivemos confronto dentro da nossa casa. Mas eu não tenho dúvida em te dizer que a oração de um pai e de uma mãe tocam o coração de Deus, né? Ele toca e ele desencadeia então essa ordem que vem do trono de Deus, não nossa, quando Deus assim entende, uma ordem que vem dos céus de bênçãos, e Deus começa a transformar histórias. Glória a Deus, aleluia por isso. Quando nós tocamos o coração de Deus e Ele olha aquilo que é impossível, que eu e você enxergamos na nossa casa, e o Senhor dá ordem, de cima para baixo, as coisas acontecem, cadeias são quebradas, conversões acontecem, libertações acontecem, cura acontece, dentro do propósito de Deus.
E eu não tenho dúvida que o teu clamor chega diante dele. Se os seus filhos, como tem sido o tema da campanha deste ano, se os seus filhos são herança do Senhor, se os seus filhos, aqueles que você tem na tua casa, são filhos que o Senhor te concedeu como herança dele sobre a tua vida, cumpra o teu papel de dobrar o teu joelho e orar por eles, porque é um dever teu como pai, é um dever teu como mãe. Se tem algo que me incomoda é quando eu vejo um pai que não exerce, um pai, um homem, que não exerce o seu papel, a sua obrigação de orar pelos seus filhos. E aí, às vezes, você chega diante de um casal, você ora pelos seus filhos, vocês oram pelos seus filhos, e aí, normalmente, vão dizer, ela ora. Ela não, você como pai. Você é o sacerdote da tua casa, se mexe, acorda em nome de Jesus, assume o teu papel, cubra a tua casa de bênçãos, ore pela sua esposa, ore pelos seus filhos. O Senhor espera de você essa atitude. É muito triste quando as casas são comandadas nessa questão espiritual pela mulher. Eu não estou aqui reduzindo o papel seu, mulher, de jeito nenhum. Mas este é um papel do sacerdote, do homem que está dentro da casa. Sabe, se levante, se coloque na tua posição e agrade o coração de Deus assumindo o teu papel. Não se iluda. Você aí como pai e como mãe, né, se nós queremos os nossos filhos bem-sucedidos, o primeiro bem-sucedido que eu preciso querer é esse. Eu quero que meu filho, as minhas filhas, e a gente incentivou muito as nossas filhas a estudarem, e eu acho que tem que incentivar mesmo. Quero que cresça, né, que vá para fora, enfim, que façam tantas coisas aqui, mas primeiro, que permaneçam nos caminhos do Senhor. Se você investir na vida dos seus filhos para ser um doutor, para ser qualquer função, é válido. Mas se você não investir para que os teus filhos cresçam na presença de Deus, o resto é secundário. Sabe por quê? O resto vai passar. O resto não vai permanecer. Mas se o teu filho, a tua filha crescer na presença do Senhor, ele tem a certeza, e você tem a certeza, de que quando você partir, você vai encontrar ele depois na vida eterna. E isso precisa mudar no nosso coração. Sabe, a gente precisa investir na vida espiritual, e aí vem o nosso testemunho, enquanto pai, enquanto mãe, o nosso testemunho de dobrar o joelho, o nosso testemunho de ter um comportamento cristão, um testemunho de uma boca dentro de casa que seja adequada como aquela que nós temos na igreja, um testemunho que possa realmente tocar o coração dos nossos filhos. Chore por eles diante do Senhor e não se envergonhe por isso. Em oração perseverante, crendo no poder, Deus trará vida. Deus trará restauração, Deus restaurará a história, Deus pode mudar, como Ele fez aqui, quando a gente vê este encontro tremendo de Jesus com essa viúva diante da sua dor, na entrada ou na saída de Naim, como você queira. Não era uma censura o choro da mãe que tocou o coração de Jesus. Não era uma censura, não era uma indignação, mas foi um toque que Jesus teve no seu coração de compaixão. Eu ouvi a sua oração, vi as suas lágrimas, e agora é como se Jesus dissesse para ela assim, a causa é minha, deixa comigo. É como se Jesus pudesse dizer para você neste momento, ou no momento em que você estiver lá na tua oração, Ele vai dizer para você assim, olha, eu estou aqui contigo, eu estou ouvindo a sua oração, eu estou olhando o teu coração, eu estou vendo as tuas lágrimas, eu estou vendo verdade naquilo que você pede. Deixa comigo, entrega. Na verdade, ele sempre foi meu, ela sempre foi minha. Entrega de verdade nas minhas mãos. Sai de cena. Entrega nas minhas mãos e permita que eu farei. Para a honra e glória, Jesus diz, do nome dele. Então nós precisamos confiar. O segundo ponto, o toque maravilhoso de Jesus. No verso 14, quando então ele chega mais perto, tocou no caixão, e os que estavam carregando pararam. Então Jesus disse, moço, eu ordeno a você, levante-se. Quando nós vamos para aquele texto da mulher do fluxo de sangue, Jesus não toca nela, né? Ou melhor, ela não toca em Jesus. Ela toca nas vestes. Aqui diz que Jesus tocou no caixão. Jesus não precisou tocar no menino. A virtude que tem em Jesus, que tinha e que continua tendo,
E nós falamos disso numa pregação esses dias. Não precisa que você levante, vá lá e coloque a mão sobre o teu filho, muitas vezes até confrontando ele, porque se ele não entende ainda quem é Jesus, ele pode se sentir até desrespeitado, e isso pode gerar um transtorno. Nós não precisamos disso, mas nós precisamos tocar o coração do Mestre de forma espiritual. E de onde o Espírito de Deus está, em espírito e em verdade, ele toca o coração daqueles a quem nós clamamos. Um judeu aqui neste período, quando acontece este texto que nós estamos lendo, ele não podia tocar num corpo morto e nem em objeto fúnebre, onde o corpo estava depositado, porque se ele fizesse isso, ele era considerado imundo. Existiam muitas regras neste período para essas questões de morte. O sacerdote não podia fazer isso, nem mesmo por um parente próximo, quanto ainda mais por um estranho. Era natural e compreensível manter então uma distância segura, talvez como a gente está fazendo agora. Neste período, a gente está precisando manter distanciamento. Quantos nossos já morreram e nós não podemos estar perto? Inclusive muito próximos, não nossos só, da igreja, mas parentes nossos. E não podemos ver, não podemos velar, porque não é permitido pelo risco hoje, por um entendimento racional. Mas neste momento aqui era por causa de uma lei. Então eles não podiam porque eles se sentiriam impuros se eles estivessem perto. Mas Jesus chega aqui e, como sempre, Jesus quebra o protocolo religioso e ele então se aproxima do menino morto e ele coloca a mão sobre o caixão, mostrando quem ele era. E ele pode mostrar para mim e para você hoje quem ele ainda é. Basta você clamar e você crer. Ele estava tão profundamente sensibilizado com o choro daquela mãe, ele estava tão cheio de compaixão por ela, que ele se aproxima lá então do cortejo fúnebre, coloca-se ao lado do caixão e ele o toca. Na visão dos homens que estavam ali ao lado de Jesus, eles devem ter olhado para Jesus e pensaram: opa, ele agora ficou imundo, porque ele fez algo que a lei não permite. Quando nós clamamos a Jesus, não importa o tamanho da sujeira que a gente apresenta a ele, não importa o tamanho da imundície, não importa o tamanho da confusão, Jesus não se importa, ele vem e quando ele põe a mão dele, ele não só traz vida de novo, mas ele restaura, ele limpa, ele transforma, ele traz vida onde não tem mais vida, ele traz dignidade onde não tem mais dignidade, ele traz valor onde não tinha mais valor, ele vem com o seu toque de cura, e eu creio no poder dele para fazer isso, você crê? Muitas vezes a gente tem constrangimento de trazer Jesus para cima daquilo que incomoda o nosso coração, como se nós nos envergonhássemos, mas Ele quer vir, Ele quer restaurar, Ele quer limpar, Ele quer tirar principados, potestades, Ele quer fazer novo de novo, para a gente voltar na origem daquilo que Ele fez. Ele não tem medo, porque Ele é maior do que tudo. Não há nada difícil para Ele, nem situação que você possa olhar e achar que, talvez Jesus não vai poder mudar essa história. Como nós somos limitados, quando nós olhamos algumas situações, primeiro porque a gente pensa com a nossa limitação, com a nossa cabeça, olhamos o problema, e aí a gente já quer dizer o caminho que Jesus tem que fazer, a gente quer dizer: Senhor, não, o Senhor então vai ter que fazer assim, 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 não, se o Senhor não fizer assim vai dar errado, e aí primeiro a gente tenta armar uma estratégia para depois chamar ele e a gente conta como ele tem que fazer. E muitas vezes nós barramos no traçar a estratégia porque a gente começa a olhar para o outro, por quem nós estamos orando, e a gente pensa assim, talvez: poxa vida, mas se eu falar para Jesus fazer assim, vai dar errado, porque aquele vai reagir, e a gente se perde no nosso pensamento. Jesus sabe, Ele sabe como fazer. Não se preocupe. Não gaste os teus neurônios, não perca o teu sono. Entrega, simplesmente entrega. Entrega, simplesmente entrega. Ele não é só Deus de poder, mas Ele é Deus criativo. Ele é Deus que criou tudo isso que você vê, dos céus, a terra, dos mares, as plantas, as aves, os peixes. Ele é um Deus que tem uma criatividade imensa, Ele criou a mim e você. Seres complexos, cheios de pensamentos,
Ele criou, continua nos cuidando quando nós permitimos. Quem sou eu e você? Não tem problema. Deus sabe quem Ele é porque Deus o criou. Entregue sem medo. Entregue sem as limitações que você consegue enxergar. Porque Deus tem uma visão do alto de forma holística. Deus tem uma visão do todo e Ele sabe exatamente o que Ele fará para que este encontro, para que este levantar do caixão, para que essa mudança aconteça, como foi aqui também com a vida deste menino. Terceiro e último ponto, a alegria voltou. No verso 15, aqui deste texto, o moço sentou-se no caixão e começou a falar. E Jesus entregou ele então à sua mãe. Me lembrei, quando estava preparando essa pregação, da série que nós estávamos no mês de abril, e a gente vai voltar com ela agora em junho, no início de junho, para encerrar, da pregação de Elias, quando Eliseu recebe aquele filho daquela mulher também, uma viúva, morto nas suas mãos, e ele sobe no seu quarto, dobra o seu joelho, tem uma conversa bem franca ali com Deus. Deus dá vida de novo àquele menino, de uma forma também bem diferente. Eliseu desce e entrega o menino à sua mãe. Deus quer entregar a você restaurado aquilo que você traz diante dele nessa noite. Deus quer trazer renovado diante de você aquilo que você traz a ele imperfeito nessa noite. Deus quer trazer diante para você novamente aquilo que você entregou talvez sem vida, sem esperança. Deus quer trazer de forma nova aquilo que você entregou a Ele, porque Ele pode e Ele tem prazer em fazer isso. Aquela era, sem dúvida, o dia mais triste da vida daquela mãe. Mas aquela caminhada rumo ao cemitério era muito triste, porque ela, na sua solidão, como a gente já viu, levava o que seria a esperança da sua história. E aquela mulher, quando voltasse para casa, talvez voltaria sem a esperança da vida, como a gente já viu aqui agora há pouco. Na ida, a mãe desse menino tinha o corpo do seu filho morto, levado por aquele caixão. Mas na volta aqui, quando ela tem esse encontro com Jesus, que Ele transforma então a história, Ele restitui a vida do filho daquela menina, e ela volta então para casa com uma história. Não se importe com as pessoas que estão ao teu lado, e que talvez os desafios que você vai trazer a ele, já está trazendo neste mês diante dele, e que talvez alguns olhem para você e digam assim: nossa, que fé grande a sua, hein? Diga: sim, a minha fé é grande. A minha fé é grande porque o Deus a quem eu sirvo é grande. A minha fé é grande porque o Deus a quem eu estou colocando a estas situações é um Deus que pode fazer onde eu não posso. E como eu estou saindo de cena e entregando para Ele, eu sei que Ele, por poder dEle, por vontade dEle, soberania dEle, sabendo que a minha família é propósito dEle, eu sei que Ele pode operar. E eu sei que neste caso Deus é o maior interessado. Sabe, é diferente de quando pedimos por outras coisas. Eu jamais diria a você que Deus é o maior interessado quando eu trato de coisas materiais. Mas quando eu falo de restauração, resgate das mãos de Satanás, quando eu falo de conversão, quando eu falo de mudança e dignidade de vida, eu não tenho dúvida, porque esses foram criados por Deus, como eu e você também fomos. Jesus foi à cruz por eles, como foi por mim e por você. O dia em que eu e você tivemos um encontro com Jesus, o dia que eu e você permitimos que Jesus trouxesse vida sobre a nossa vida, o dia que eu e você permitimos que Jesus mudasse o rumo da nossa história, ali também teve quebra, ali também teve libertação, ali também teve restauração, ali também teve cura espiritual, emocional e muitas vezes até física. E Ele fez isso não porque nós somos especiais ou melhores do que os outros, mas Ele fez porque Ele nos amou como Ele ama cada ser humano espalhado pela face da terra. Quem você traz ao Senhor nessa noite? Que situação de dentro da tua casa você traz a Ele nessa noite? Talvez no começo do mês de maio, quando nós começamos essa jornada, talvez você estivesse perdendo a esperança. E talvez aqui, como essa mãe, você estivesse com a alça indo em direção a sepultar
a história, a possibilidade, a família, o amor, o casamento, o filho morto espiritualmente, perdido de alguma forma. Mas eu quero dizer para você que neste momento, nós não estamos na entrada ou saída de Naim, mas nós estamos aqui no templo e você está aí na sua casa. E neste momento existe um encontro no mundo espiritual com esse Deus a quem nós servimos. E se você coloca diante dele nesse momento, ele para e ele olha o seu coração. E ele vê exatamente o que você entrega a ele. Quero chamar o pessoal do louvor aqui. E nós vamos cantar novamente aquela canção que fala desse Deus de aliança, desse Deus de promessa. E eu quero orar com você. Colocando diante do Senhor, tirando das tuas mãos toda a intenção de dar um jeitinho, tirando das tuas mãos todo o ajeitar que você possa estar querendo fazer, mas que você possa crer e entregar, porque Ele tem poder e Ele quer ver o teu coração neste momento. Hoje pela manhã, quando nós começamos o culto, eu li aquele texto de Isaías que diz que o Senhor tem o nosso nome cravado nas palmas das mãos dele. E depois eu li aquele texto de João que Jesus fala que nós passaríamos por aflições, mas era para nós termos bom ânimo, porque ele venceu o mundo. Juntei os dois textos dizendo que ele olha para a nossa dor, porque ele olha para nós, nós estamos ali, e ele fala para a gente assim, vai passar dor sim, tá? Mas não desiste não, eu estou com você. Quando nós olhamos esse texto aqui agora, desta mulher, que tem este encontro com Jesus, e eu disse para você que neste momento você tem este encontro com Jesus, e quando ela traz aqui este filho morto, precioso demais para ela, Jesus olha o coração dela, e ele então opera um milagre, porque dele saiu virtude. Estou dizendo para você sem nenhum medo, Deus tem promessa sobre a tua casa. Deus ama a tua casa. Deus ama o teu lar. Deus ama o teu casamento. Deus ama os teus filhos. Deus ama os teus pais. Família é propósito de Deus. Ele é Deus de promessa. Ele é Deus de aliança. E eu convido você neste momento, enquanto eles nos levam em adoração, a entregar ao Senhor, crendo. Se você quiser dobrar o teu joelho onde você estiver agora, estenda lá as tuas mãos e diz assim, Senhor, eu estou trazendo aqui agora diante do Senhor. Me ajuda a tentar ajeitar, me ajuda a entregar, me ajuda a enxergar a minha incompetência de resolver. Mas eu já posso ver o teu milagre sobre a vida de cada um deles. Em nome de Jesus.